Tudo bem, pessoal? Boa tarde. O nosso grupo é composto pelas alunas Anne, Flávia, Júlia e Natália. E o tema que vamos apresentar aqui para vocês é mobilidade urbana, transporte fluvial. A capital pernambucana, Recife, sempre foi bem conhecida pelos seus rios e como estes cortam quase toda a cidade, sendo muitas vezes comparada e até apelidada de Veneza brasileira. Seu rio mais famoso é o Capibaribe, e por muito tempo ele era muito utilizado no tráfego de pessoas, no qual percorrer os bairros usando o rio como corredor viário era muito comum no Recife do século XIX. O arquiteto e urbanista José Luiz Amota Menezes afirma que desde o século XVI o Capibaribe tem sido usado para a navegação fluvial. No século XIX, foi um dos principais meios para se chegar ao centro de Recife, desde os subúrbios por onde passa o maior curso d'água. Nessa época, foi criada a primeira empresa de transporte fluvial no Rio, com barcos a vapor que passavam pelos engenhos de Casa Forte, Várzea e Apipucos. A facilidade de locomoção pelo rio fez crescer o interesse por áreas às margens do Capibaribe. As famílias que tinham interesse de construir as suas casas às margens do rio faziam com que a frente dessas moradias fossem voltadas e direcionadas para o rio, tanto para facilitar o acesso ao rio como forma de autopromoção, dizer que aquela família eram pessoas ricas e nobres. O esquecimento do rio começou com a popularização dos veículos por terra. O rio foi deixando de ter importância, o sistema viário fluvial passou a ser abandonado e o Capibaribe virou um grande depósito de lixo e esgoto. Com o tráfego de passageiros sendo apenas por via terrestre, o trânsito de Recife se torna cada dia mais caótico, criando a necessidade de uma nova alternativa, grande oportunidade para o transporte fluvial. A mesma potencialidade não é encontrada no Rio Beberibe, que integra o projeto Rios da Gente como um braço na Rota Norte. Por outro lado, seria oportuno discutir formas de aproveitamento das vias marginais e da calha de Beberibe para solucionar o problema de mobilidade urbana multimodal. Para diminuir o caos do trânsito recifense e facilitar a vida dos cidadãos, foi pensado em utilizar um sistema multimodal na mobilidade urbana, onde seria para retomar com o uso do transporte fluvial. Nisso seriam feitos terminais integrados ligados à instalação de atracação de balsas. Em pleno 2012, com a aproximação da Copa de 2014, foi planejado e posto em prática o projeto RIMA, que visava implantar um sistema integrado de transporte de passageiros que utilize embarcações adequadas ao transporte de massa e que, a partir de um estudo orientado para a localização de estações de embarque e desembarque de passageiros, se realize o transbordo e a integração com o sistema de transporte metropolitano já existente. A área de estudo compreende o estuário dos rios Capibaribe, Beberibe e a bacia do Pina. O sistema de transporte fluvial justifica-se por ser uma oportunidade de resgate do sistema aquaviário do Recife, no sentido de requalificar a paisagem urbana, despoluir os rios, propiciando um ambiente saudável para todos aqueles que deles se utilizem, inclusive como transporte turístico. As principais vantagens do transporte hidroviário são o baixo custo de operação por passageiro, alta previsibilidade do tempo de viagem e elevada segurança pessoal e quanto a acidentes. Reduzido o índice de poluição por passageiro, capacidade de integração e desenvolvimento de regiões litorâneas e ribeirinhas, inclusive o incentivo às atividades turísticas, adequabilidade ao transporte de massa e investimentos em infraestrutura relativamente baixos e possíveis de serem compartilhados com outras modalidades em terminais multimodais. Os benefícios desse projeto são através de formas econômicas, sociais e ambientais. O valor total do investimento no projeto de navegabilidade foi de 398 milhões de reais. E esse projeto de navegabilidade dos rios Capibaribe e Beberibe contempla a concepção, o dimensionamento e as características da infraestrutura a ser implantada, tanto em canais de navegação, sinalização náutica e estações de apoio e instalações de atracação.
O projeto de navegabilidade dos rios Capibaribe e Beberibe é um projeto do governo estadual, convênio com o Ministério do Turismo e recurso do Tesouro, no âmbito de programa de apoio às áreas de habilitação, trânsito, saneamento ambiental e projetos estruturadores de desenvolvimento econômico e social. As estações fluviais foram instaladas próximas às vias perimetrais existentes, parcialmente implantadas ou projetadas, viabilizando a interligação do centro da cidade com a zona norte e a zona sul, em complemento ao sistema estrutural integrado de transporte coletivo. Então, são feitas as estações Tacaruna, Correios, Recife, Derby, Torre, Santana, Dois Irmãos, e Boa Viagem. A seleção de alternativas tecnológicas e locacionais para a infraestrutura do projeto foi baseada em critérios usualmente adotados no planejamento de obras aquáticas: condições de navegabilidade, segurança das embarcações, disponibilidade de área para instalações de equipamentos terrestres e questões ambientais e sociais. A instalação do projeto estava prevista para 24 meses, considerando a mobilização de equipamentos, execução do aterro na margem do rio para a cravação de estacas da estação, execução de escavação na margem do rio para a abertura de caminho de serviço, para a cravação de estacas para as passarelas e dos flutuantes e cravação das estacas da sinalização náutica, entre outros. Mas nos dias de hoje, onde deveria haver estações fluviais, apenas há balsas pichadas e abandonadas. No local em que passageiros estariam embarcando para chegar mais rápido ao trabalho ou na volta para casa, só há matagal. Basta passar por um dos pontos onde deveriam existir plataformas de embarque e desembarque no Capibaribe para perceber que o projeto Rios e Gente foi interrompido. As embarcações prometidas seriam acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida. O valor da tarifa seria o mesmo do anel A, que hoje custa R$ 13,45. No lançamento do projeto, custava R$ 2,15. A Secretaria das Cidades respondeu por nota que as obras pararam após a desistência do consórcio ETC e Brasília-Guaíba. Não há previsão para os trabalhos serem retomados. Devido à desistência da construtora em dar continuidade às obras das estações, a Secretaria iniciou o levantamento do remanescente de obra para subsidiar a nova licitação. A dragagem do corredor oeste está 97,5% concluída. Ainda é necessário concluir os serviços de dragagem necessários há 3 anos e que estão paralisados. O doutor em Engenharia Civil, Marício Andrade, pontua que é necessário também solucionar os problemas das alturas das pontes que obrigam projetos especiais das embarcações em condições de operar em qualquer situação relativa ao nível das marés. Então, grandes obras devem ser pensadas com cuidado e bem planejadas para que traga benefícios tanto para a população quanto para o governo. Obras feitas sem um devido planejamento podem acabar sendo paralisadas ou até mesmo se tornar um problema para a população. O governo pode perder o seu alto investimento e os locais onde as obras ficam paradas muitas vezes se tornam perigosos para os moradores por estarem descuidados e em completo descaso. Em contrapartida, quando um projeto é bem elaborado, ele pode trazer benefícios tanto para a população quanto para o governo. Por exemplo, se o transporte fluvial no Recife tivesse dado certo, isso poderia ajudar na mobilidade urbana, melhorar o tráfego e fazer com que alguns deslocamentos se tornassem mais rápidos.